você prefere, fica à vontade. Obrigada. Boa noite a todos, graça e paz. É com muita alegria, né, que eu trago a mensagem nessa noite, né, e é com temor e tremor, né, que eu me posiciono aqui no altar do Senhor, né, trazendo aquilo que Ele colocou em meu coração. E é sempre mais difícil quando a gente tem que falar para a família, né, porque a família nos conhece, a família sabe o nosso proceder, eles sabem onde nós estamos errando. Mas quando eu recebi o convite de estar trazendo a meditação dessa noite, eu fiquei um pouco pé atrás e fui orar. E eu comecei a lembrar de tudo que eu vivi, né, com Danilo, né, Diogo, André, com os meus primos. E isso me motivou, disse, não, eu aceito o desafio. E eu estava pensando, né, o que eu poderia trazer para estarmos aprendendo um pouco mais nessa noite. E tem uma frase que há muitos anos me acompanha. E a frase é, tudo que Deus faz é bom. E ele tem um correspondente na Bíblia. Está lá em Romanos 8, 28. E é muito conhecido, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei quantas vezes eu já escutei esse versículo. Muitas vezes mesmo. E tem muitas pessoas, além de mim, que já até decoram e recitam para si mesmo. Inúmeras vezes eu me pego, em determinadas situações, falando para mim mesma, Luciana, todas as coisas cooperam para o teu bem, descansa. E mais na frente acontece outra situação, e eu, Luciana, todas as coisas cooperam para o teu bem. Quando as coisas vão acontecendo de forma boa aos nossos olhos, quando conseguimos coisas, aprovações, é fácil dizer que tudo que Deus faz é bom. Mas quando nós estamos passando por dificuldades, momentos em que nós não enxergamos uma luz à nossa frente, falar, ainda assim, tudo que Deus faz é bom, é ter fé. Ter fé que Ele está no controle de todas as coisas. Ter fé de que nada, absolutamente nada, fugiu das suas mãos. E hoje eu queria que a gente pensasse um pouco acerca disso. Quando nós conseguimos uma aprovação, conseguimos uma bênção em nossa família, a gente diz, Deus é bom, Deus é Pai, aleluia, glória a Deus. E quando as coisas não acontecem muito bem como a gente esperava, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo fiel. E Ele continua merecendo, aleluia, glória a Deus. Porque nunca fugiu do controle dEle. E se nós passamos por determinadas situações, é porque Ele tem algo para nós. Seja um livramento, seja um momento de aprendizado. Certa vez eu escutei uma frase que a alegria é tola, pois pouca coisa nós aprendemos quando estamos alegres, mas a tristeza nos leva ao crescimento. E é verdade. A tristeza nos leva a momentos de reflexão. Por vezes nós buscamos em Deus mesmo, porque a gente já não vê solução nenhuma em pessoas, em médicos, em nenhum tipo de situação, de solução. E nós buscamos no Pai. E eu estava pensando que existe sim um motivo para todas essas dificuldades que nós passamos. Às vezes, no meio da situação, a gente não consegue ver. Talvez a gente nem realmente consiga ver nessa vida. Mas existe um propósito, sim, para todas as coisas. E eu estava me lembrando do povo de Israel no Egito. Eles já estavam muitos anos lá no Egito. E sofrendo, e clamaram ao Senhor. E o Senhor manda Moisés, né, sendo instrumento nas mãos do Senhor, para conduzir aquele povo. E o povo de Deus viram as 10 pragas. O povo presenciou aquelas 10 pragas.
Depois, quando eles saem do Egito, eles se deparam em frente ao mar, o exército de Faraó atrás, e eles não veem mais solução nenhuma. Iremos morrer aqui. E Deus faz um milagre. Deus abre o mar. E a palavra de Deus diz que eles passaram a pés enxutos. Eles não molharam seus pés. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu não teria atravessado o Mar Vermelho. Porque eu teria morrido provavelmente bem no mar, bem no meio. Porque quando eu olhasse aquele paredão de água aberto de um lado e aquele paredão de água aberto do outro lado, eu ficaria tão emocionada que eu teria um ataque cardíaco e morreria bem ali. Mas o povo passou por aquilo ali. E quando ele chega no final, o exército está vindo atrás deles e Deus fecha o mar. E aqueles que estavam perseguindo morrem bem ali. Aquele povo ouviu todas as maravilhas que Deus já tinha feito. Mas aí eles reclamaram. Reclamaram, não temos água. Ah, tivéssemos ficado lá no Egito. Aí Deus manda água. Ah, estamos passando fome. E Deus manda o maná. Ah, nós comemos o maná todos os dias. É de maná a maná, de manhã maná, de tarde maná, de noite maná, segunda, terça maná. E Deus manda as cordonizes. E mais lá na frente, está faltando água de novo. E Deus manda a água. E o povo constantemente reclamava, murmurava. A palavra de Deus diz que toda uma geração morreu no deserto. Porque não confiaram, não tiveram fé. Eles não conseguiram enxergar que, depois daquele deserto, tinha uma terra prometida. Tinha Canaã. Mas por conta da falta de fé, por conta do pecado deles, eles morreram ali no deserto. Deus tem uma Canaã também para cada um de nós. Nós temos estudado isso num grupo. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. Mas por vezes nós estamos murmurando no meio do deserto. Porque nós não conseguimos ter fé de que Deus está no controle. Nada fugiu do controle do Senhor. Em contrapartida, ao contrário daquele povo, tem um personagem bíblico que me causa muita alegria a história dele. Que é o personagem de José. José é o filho querido de um homem rico. E provavelmente ele tinha tudo o que ele queria. Mas os irmãos, por inveja, o venderam como escravo. Mas a palavra de Deus não diz que ele reclamou. Antes ele aceitou. E ele fez o seu melhor, ele deu o seu melhor na casa de Potifar. E a palavra diz que Deus abençoou a Potifar por amor a José. Mas aí a esposa de Potifar mente. E lá vai José preso. Fica vários anos presos por uma mentira. E ele continua honrando a Deus, mesmo preso. Se eu imagino que as penitenciárias de hoje têm uma situação precária, eu fico imaginando as prisões daquela época. Devia ser infinitamente pior do que hoje. Mas José foi fiel. Aí vem o copeiro-chefe, vem o padeiro-chefe, ele revela os sonhos, um deles morre e outro retorna ao palácio. E José diz, ei, quando estiveres perante o rei, lembra de mim. E o que aquele homem fez? Esqueceu. E lá passa José mais 2 anos preso. Mas José não reclamou. Até que Faraó teve um sonho e o copeiro-chefe lembra e ele retorna para interpretar o sonho de Faraó. E a palavra diz que José passou a ser o segundo, depois de Faraó, ali no Egito. Temos uma diferença entre aquele povo de Israel, que sempre reclamava, e José, que passou também por inúmeras dificuldades. Ele era só um adolescente, quando ele foi vendido por escravo. Mas ele não reclamou. Ele acreditou, ele confiou que Deus tinha um propósito em todo aquele sofrimento. E teve. Por conta da obediência de José, o que acontece? O povo é salvo de uma grande fome. Então havia sim um propósito para que José estivesse bem ali, passasse por toda aquela situação. E nós também passamos por momentos muito difíceis. Nós acompanhamos, né? Danilo, desde o começo.
E muitas vezes a gente perguntava, mas Senhor, por que disso tudo está acontecendo? Também temos o caso da irmã Ironildes, né? Que nós estávamos orando também por ela. E a gente se perguntava, mas por que, Senhor, tudo isso está acontecendo? Eu não sei se vocês já sabem a resposta dessa pergunta. Mas se não sabem, perguntem para Deus. Ele vai responder. Mas nunca duvidem nem um minuto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo, em absolutamente tudo, nós devemos dar graças a Deus. A palavra não diz que é somente nas coisas boas. Em tudo. Nos momentos de dificuldades também. Mas é muito difícil realmente a gente dar graças a Deus quando a gente está passando por dificuldades. Aí sim, nós temos que exercitar a fé. Eu li num livro, O Refúgio Secreto, indico inclusive a leitura. Tinham duas irmãs que elas eram cristãs e elas estavam ajudando na época da Segunda Guerra Mundial alguns judeus. E por conta disso elas foram presas e foram enviadas para um campo de concentração. E num campo de concentração, situação muito precária, elas faziam uma reunião diária com as detentas do alojamento. Num desses dias, a irmã mais velha, a Beth, se virou para outra, a Corey, e disse assim, Corey, agradeça. Faça oração de agradecimento hoje. E a Corey agradeceu por todas as coisas. Mas tinha uma coisa que Corey não agradeceu. No alojamento tinha muitas pulgas. E depois de um dia exaustivo de trabalho, tudo que uma pessoa quer é descansar, é dormir. Só que era tanta pulga que elas não conseguiam dormir direito. Corey virou para Beth e disse, eu nunca vou agradecer pelas pulgas. Elas não me deixam dormir. Como é que eu posso agradecer por essas pulgas? E Beth se ajoelha e agradece. Senhor, nós não sabemos o motivo, mas nós te agradecemos pelas pulgas. Passado um certo tempo, eles receberam clandestinamente um pote com algumas vitaminas. E eles estavam dando cada dia para as detentas, uma vitamina para cada. Só que a supervisora do alojamento recebeu a denúncia e foi conferir. E se ela encontrasse aquele pote de medicamentos dentro do alojamento, todo aquele alojamento seria penalizado. E quando ela entrou no alojamento, as pulgas pularam em cima dela. E ela começou a gritar, nossa, essa cela está cheia de pulgas. Se tiver remédio aqui dentro, que fiquem. Eu é que não vou entrar neste local. E Corey, naquele momento, se ajoelhou e disse, Senhor, hoje eu entendo o porquê das pulgas e eu te agradeço pelas pulgas. Eu passei por uma situação que acho que poucas pessoas, até mesmo da família, sabem. Quando eu passei no vestibular, tinha acabado de fazer 18 anos, eu ganhei de presente uma viagem para passar 3 meses na Europa com uma tia minha que residia lá. E eu estava muito empolgada para ir. Estava muito empolgada. Vocês não sabem o quanto. Nunca tinha passado sequer 2 dias longe dos meus pais. Então, assim, era uma sensação de liberdade incrível. Passar 3 meses num outro país, longe, assim, podendo saber até testar os meus limites, né, as minhas possibilidades. E eu estava muito empolgada. E eu me lembro bem da recomendação que eles me deram. Luciana, não aceita nada de ninguém, não transporta a bolsa de ninguém, não deixa ninguém mexer na tua bagagem. E eu fui muito obediente. Eu não deixei ninguém, se alguém se aproximava de mim, eu já ia com a minha bagagem, fugindo. Quando eu despachei a minha bagagem e entrei no avião, deu aquela sensação de alívio. Nossa, missão cumprida. Estou no avião, agora eu estou protegida, estou tranquila, vou chegar no meu destino e vou curtir os meus 3 meses de férias. E eu sentei, na fileira do banco, do meio do avião, e eram 4 poltronas, eu sentei bem na ponta e tinha uma senhora com 2 crianças bem pequenas. E bem na frente tinha um senhor, era um francês. E ele virou para mim e ele perguntou se eu não poderia trocar de lugar com ele, porque ele era o pai das crianças para ajudar a esposa. Eu achei interessante e troquei. Ele me agradeceu, eu fui para frente e ele ficou no meu lugar. E eu sentei no lugar dele. E do meu lado tinha um outro senhor. Ele devia ter por volta dos seus 35 anos, mais ou menos, 40 anos.
E ele começou a puxar assunto, né? E ele começou a conversar, a perguntar quem eu era, como era meu nome, quantos anos eu tinha. E eu, boba, empolgadona, comecei a conversar. Falava tudo, 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 tudo. Meus irmãos, eu falei absolutamente tudo o que ele me perguntava. Aí ele se empolgou com as minhas histórias, né? Aí eu contava que participava da igreja. E contei. Tudo que ele foi me perguntando, eu fui respondendo. E eram 13 horas de viagem, então haja conversa. Aí ele me ofereceu o travesseirinho dele, eu usei para dormir. E lá ele chegou e disse assim, olha, eu estou indo para Frankfurt, vou ficar alguns dias lá. E a gente podia marcar para a gente se encontrar, né? E a gente passeia, eu te mostro alguns lugares, né? Fala com tua tia, né? Aí eu disse, beleza, eu vou até falar para minha tia, de repente ela topa aí com a gente e tudo mais. Gente, boba, boba, boba. Dá até raiva, né? Aí, quando nós descemos, ele estava sempre perto de mim, próximo, né? E chegamos no setor de imigração. E quando chegou no setor de imigração, eu apresentei meu passaporte. A senhora olhou para o passaporte, olhou para mim, olhou para o passaporte, olhou para mim, falou umas coisas que eu não entendi. E eu sei que eles me levaram para um lugar assim, reservado. Aí conversava, falava, eu não estava entendendo nada. E eu disse, nossa, está demorando tanto. Nisso, aquele francês se aproximou, perguntou o que estava acontecendo para a senhora, e ele foi me explicar. Disse, Luciana, eles estão achando que o teu passaporte é falso. Eles não estão acreditando que tu tens 18 anos. Eles acham que você é mais nova. Aí eu disse, não, mas eu tenho 18 anos, inclusive eu estou com a minha identidade aqui. Eu disse, meu pai, identidade não serve. Mas eu disse, olha, mas eu tenho 18 anos. Eu disse assim, tá certo. Quem é que está te esperando lá de fora? Eu disse, é minha tia, ela está aí, ela vem me pegar. Tem alguma coisa que você possa me dar que vá comprovar isso? Eu disse assim, eu tenho um cartãozinho que tinha minha foto. Aí eu entreguei para ele, expliquei como eram as características da minha tia. O pessoal disse que a gente se parece. Aí eu disse, olha, ela parece comigo, você vai saber. Dei o nome dela. E ele saiu. E nisso me levaram para uma salinha. E o rapaz, o senhor, estava assim, próximo, esperando, né? E eu fiquei, gente, eu não sei quanto tempo eu fiquei nesse setor detida. E eu fiquei com uma raiva, mas uma raiva. Eu disse, poxa, está estragando a minha viagem. Está tudo dando errado. Eu me sentia super mal, porque eu estava me sentindo a bandida. Eu disse assim, o que é que eles estão pensando que eu estou falsificando um passaporte? O que é que eles estão pensando assim, me sentindo super mal? Mas estava muito chateada. Eu não sei quanto tempo eu passei ali. Só sei que minha tia depois apareceu, muito atarantada lá, conversou com o pessoal e eles me liberaram e a gente foi embora. Eu fiquei durante muitas semanas lá me sentindo mal com essa história. Extremamente chateada, porque eles tinham achado que eu era uma bandida. Estava falsificando passaporte. A ponto de terem me deixado detida, não sei quantas horas lá. Nunca pensei que fosse passar por uma situação dessa. Mas passou. Alguns anos depois, eu fui assistir um filme com Carlos. Busca Implacável. Não sei se vocês já assistiram. E conta a história de duas adolescentes, né, que receberam de presente para ir para Paris, para viajar para Paris. E elas muito empolgadas, tudo mais. Eu disse, olha, Carlos, eu também fiquei super empolgada desse jeito. Aí nisso, quando elas descem em Paris, chega um rapaz muito bem apessoado e começa a fazer algumas perguntas. Gente, quando eu estou assistindo aquele filme com Carlos, veio aquela vozinha assim, tá vendo? Foi disso que eu te livrei. Gente, eu me arrepiei toda. E quem assistiu o filme sabe que elas são sequestradas para tráfico de pessoas. Até hoje eu me arrepio todinha. E eu disse, Senhor, muito obrigada. Eu fiquei tão irritada naquele momento que eu nem pensava que poderia ter acontecido alguma coisa. Mas eu fiquei depois pensando com o Carlos, relembrando de tudo. Eu disse, Carlos, todas as perguntas que esse rapaz fez no filme, praticamente eram as mesmas que aquele rapaz fez. Aquela pessoa bondosa, aquela pessoa delicada, aquela pessoa cativante. Não, vamos marcar onde que a gente se encontra. Gente, tudo aquilo eu tinha falado para ele. E Deus me livrou bem ali. E eu não tinha nem noção. E eu só fiquei sabendo disso vários anos depois. Vários anos, cerca de uns 6, 7 anos depois da viagem, que eu fiquei sabendo o motivo daquilo. Nada acontece conosco por acaso.
Eu não creio, Danilo, eu não creio. Ironil diz que o que aconteceu com vocês e com outros que estão aqui foi por acaso. Eu creio que Deus tem um propósito e nunca fugiu do controle dele. Agora, ele quer fazer parte da nossa caminhada. Se torna realmente mais fácil nós passarmos pela dificuldade quando nós temos um amigo quem nós podemos confiar. Que nós podemos derramar todas as nossas aflições, chorar na presença dele e dizer para ele mesmo, Senhor, eu não estou entendendo. E ele no tempo certo, ele vai falar com a gente. Ele vai mostrar a sua vontade. Seja qual for a tua dificuldade hoje, não importa. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Pergunta para ele. Conversa com ele. Se derrama na presença dele. Deixa que ele tomando conta, nada vai sair do controle. Agora, é interessante que a gente converse realmente com ele. Eu lembro, Danilo, que quando a gente recebeu a notícia, eu fiquei extremamente impactada. E eu só me lembrava das nossas brincadeiras lá na casa de vovó. E eu estava grávida do Matias e não podia ir visitar depois que você chegou. E sempre a gente orando, mamãe sempre dizia, pedia oração e a gente orando. Nós tínhamos um grupo de oração lá no serviço, eu sempre falava. E sempre perguntava como é que ele está. E chegou um determinado momento que tu só pioravas. Sempre que eu perguntava para a mamãe, como é que Danilo está? Ele disse, minha filha, ele está piorando. E estava piorando. E mais ou menos 5 dias depois que Matias tinha nascido, ele era recém-nascidozinho, bem pequenininho mesmo. Nós marcamos uma reunião de oração lá na casa da mamãe. E foi a nossa família, a família tia Suzane, alguns amigos da igreja, e nós nos reunimos bem ali para orar por ti. E foi um momento tão gostoso da gente nos derramar na presença de Deus, da gente colocar a tua vida nas mãos dele, né, a vida da tua família nas mãos dele. E quando terminou, eu não sei as outras pessoas que estavam ali naquele local, mas eu me senti extremamente aliviada. Como se algo realmente tivesse acontecido. E 2 dias depois, a gente recebeu a notícia de que tu tinhas reagido. Foi muito rápido. E eu disse assim, Deus, o Senhor ouviu as nossas orações e disse sim. Ele ouve as nossas orações. A primeira vez que eu tive certeza disso, eu era bem pequenininha. Eu tinha por volta de 8 anos. Minha avó, a mãe da mamãe, estava muito doente. Ela estava com câncer na época. E eu não entendia direito o que era câncer, mas eu sabia que era uma doença muito ruim. E eu estava vendo minha avó, e eu sabia que ela estava só piorando. E certa vez nós estávamos orando no quarto, e mamãe sempre pedia para que Deus curasse vovó. E eu virei para a mamãe e disse assim, mãe, Deus nos escuta? Não sei se ela lembra disso. Ela disse assim, claro, minha filha, Deus nos escuta. Mas então por que ele não cura a vovó? Porque a senhora está orando, está pedindo, né? Aí ela virou e disse assim, eu não sei, minha filha. Eu disse, mãe, se Deus não quer curar a vovó, por que Deus não leva ela logo? Porque todo mundo diz que o céu é um lugar tão legal, né? Mas por que Deus não leva? E mamãe respondeu assim, porque eu nunca tive coragem de pedir. Aí eu, na minha simplicidade de criança, virei para a mamãe e disse assim, mãe, eu posso pedir? Aí mamãe disse assim, pode. E eu me lembro como se fosse ontem da gente ajoelhado no pé da minha cama, e eu disse assim, papai do céu, leva a vovó para morar com o Senhor. E nós dormimos. No dia seguinte, nós fomos para a casa de um tio meu, tio Alberto. E por volta de 12:00, mais ou menos, mamãe chegou. Reuniu a gente e disse assim, Lulu, tu lembras daquela oração de ontem que você fez? Papai do céu ouviu.
agora a tua avó está com o papai do céu. E eu disse assim, nossa, então ele ouviu a minha oração. E eu fiquei feliz, eu disse, nossa, minha avó morreu. Mas naquele momento eu tive a certeza, ao vivo e a cores, de que aquele Deus ouvia a minha oração. E ele dizia sim para a minha oração. Ele quer ouvir a gente. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus presente. Quando ele coloca algumas situações na nossa vida, é porque ele tem um propósito. Mas ele quer também que durante a provação, durante a dificuldade, a gente diga, Deus, eu te louvo e eu te agradeço por isso. Mas por vezes, durante a dificuldade, nós só temos reclamado. E nós não temos aceitado. Hoje nós estamos aqui para dizer para esse Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor ouviu a nossa oração e disse sim a ela. Muito obrigada, Deus. E se hoje tu estás aqui, meu primo, foi porque Ele pôs a mão em ti. Se hoje Dona Heroide está ali atrás, é porque Deus ouviu a nossa oração e Deus disse sim. E todos nós aqui, que já passamos por tantos momentos de dificuldades, Deus está no controle, meu irmão. Não duvide nunca disso. Mas Ele quer que no meio da dificuldade, nós louvemos o nome dEle. E digamos, Deus, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sei que o Senhor é fiel. E sendo positiva ou não aos meus olhos a tua resposta, eu continuo te louvando e te adorando. Seja qual for a nossa pulga, seja qual for a pulga que vocês estão passando nessa semana ou irão passar. Lembre que não fugiu do controle de Deus. Ele quer que nós agradecemos, louvemos, adoremos o seu santo nome no meio da dificuldade. Então, se nessa semana você passar por mais alguma coisa, lembra disso. Lembra de dizer, Pai, eu sei que o Senhor está no controle e eu te louvo por isso. Adoro o Senhor. E pergunta para Ele o porquê. Eu tenho certeza que no tempo dEle, Ele vai responder. Que Deus nos abençoe e nos faça lembrar constantemente de que Ele é soberano. Somente Ele é Deus. E nada, absolutamente nada, foge do controle das suas mãos. Amém.